Chegou a hora, gente. Vou explicar o julgamento do Lula e também se é válida a candidatura dele em 2018. Vamos começar do começo. No dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro deu uma sentença condenando o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por ter cometido os crimes de corrupção passiva, por ter participado de um esquema de propina com o grupo OAS num consórcio da Petrobras, e pelo crime de lavagem de dinheiro, por ter ocultado que era dono de um apartamento triplex no Guarujá e das benfeitorias que foram realizadas em seu favor. Inconformados com essa sentença de primeira instância do juiz Sérgio Moro, o Ministério Público e o advogado do Lula entraram com um recurso. O Ministério Público pedia o aumento da pena do Lula e o advogado do Lula pedia, obviamente, a absolvição dele, alegando falta de provas e, inclusive, alegou intervenção do Poder Judiciário no processo eleitoral, como se tivesse algum tipo de objetivo de prejudicar o ex-presidente Lula ou o Partido dos Trabalhadores. Bom, daí o tribunal competente para julgar esses recursos, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um tribunal de segunda instância, um tribunal colegiado, composto por 3 desembargadores. Esses 3 desembargadores, eles se reuniram no dia 24 de janeiro de 2018 para fazer o julgamento desses recursos. E nesse dia aconteceu o famoso 3-0. Os 3 desembargadores entenderam que o Lula sim é culpado, que o Lula sim cometeu os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E eu faço questão de trazer um esclarecimento de um desses desembargadores. O nome dele é João Pedro Gebran. Ele fez questão de esclarecer a alegação de que o Poder Judiciário teria se utilizado dessa ação penal para poder influenciar um processo eleitoral, como se tivesse por objetivo prejudicar o ex-presidente Lula ou o PT. Eu vou ler uns trechinhos para ficar bem claro, porque eu acho que as palavras que ele utilizou foram as melhores. Nestas mais de 2 dezenas de processos julgados, sem falar mais de 800 incidentes processuais, foram condenados membros de diferentes partidos políticos, não tendo sido o Partido dos Trabalhadores e seus representantes sequer os primeiros a serem investigados. Também não houve apenas propositura de ação e julgamento de ocupantes de cargos eletivos, ou seja, não foi só político que foi condenado aqui. Há servidores públicos, empreiteiros, empresários, publicitários, engenheiros, empregados públicos e privados e, vale lembrar, até mesmo traficantes e lavadores de dinheiro. Enfim, pessoas de várias classes sociais foram objeto de imputações. Apesar de muito se falar das consequências políticas do julgamento, não deve o Poder Judiciário guiar-se por elas, porque decorrem do comportamento das pessoas e da legislação. O que atinge a democracia não é o processo penal, e nem o julgamento daqueles que tiveram ou pretendem ter atuação política. É o uso de recursos ilícitos que a atinge, pois contaminados por candidatos e agremiações financiados pelo dinheiro da corrupção. Bom, e agora o que acontece com o Lula? Quando que ele vai ser preso? Esse tribunal, o TRF da 4ª Região, entende que a partir do momento que a condenação de um criminoso é mantida em segunda instância, esse criminoso tem que cumprir a pena imediatamente. Foi isso que os desembargadores falaram e que passou aí na televisão e nos rádios. Só que a Constituição Federal diz que ninguém vai ser considerado culpado se o processo não transitar em julgado. O que é trânsito em julgado? É uma fase do processo em que não cabe mais recurso nenhum. Uma fase que não tem mais nada o que fazer a não ser cumprir a pena, cumprir a sentença. E não é a fase atual do processo do Lula. Por isso, apesar desse tribunal do TRF da 4ª Região entender que o condenado tem que cumprir a pena imediatamente, os advogados do Lula vão entrar aí com um recurso
para impedir essa prisão imediata dele. Na verdade, pelo que eu li, eu vou deixar o link até aqui na descrição, os advogados do Lula já entraram com um pedido de habeas corpus no STJ, Superior Tribunal de Justiça, para impedir essa imediata prisão do Lula. E eles certamente vão argumentar isso que eu estou explicando para vocês. De qualquer forma, quando esse processo transitar em julgado, ou se eles perderem esse recurso agora, o Lula vai ser preso. E a candidatura do Lula? Vamos falar sobre ela agora. O Partido dos Trabalhadores se manifestou aí nas mídias, principalmente através da presidente, a Gleisi Hoffmann, dizendo que mesmo que essa decisão condenou o Lula, manteve a condenação do Lula, mesmo assim, eles vão insistir na candidatura do Lula para presidente da República nas eleições de 2018. Só que é o seguinte, gente, existe a lei da ficha limpa, uma lei feita por nós, povo brasileiro. Essa lei é muito clara e ela foi inclusive sancionada pelo Lula. Essa lei diz que um candidato que for condenado em primeira instância e essa condenação for mantida em segunda instância, que é exatamente o que aconteceu com Lula, esse candidato ele não pode se eleger, ele não pode nem se candidatar a um cargo eleitoral. Só que o PT ele insistiu, já lançou a pré-candidatura do Lula e apresentou essa candidatura no Tribunal Competente de Eleições, que é o TSE, que com certeza vai aplicar a lei da ficha limpa, afastando a candidatura do Lula como presidente. Então, um resumo geral. O Lula foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância e, por causa disso, ele vai ser preso. Também por causa dessas condenações, o Lula não pode ser eleito presidente da República. Eu vou deixar aqui embaixo o link do artigo que eu publiquei sobre esse vídeo que eu tô falando para vocês. Nesse artigo tem a inteira sentença do juiz Sérgio Moro e também tem a inteira decisão de 2 desembargadores que foram publicadas anteontem, dia 30 de janeiro de 2018. Se você quer se manter atualizado, se inscreva no canal, clique no sininho para receber uma notificação sempre que eu subir um vídeo novo e acompanhe as publicações no site meexplicadireito.com.br.